Parágrafo 62 da norma contabilística e de relato financeiro 7, a dos ativos fixos tangíveis, refere como possíveis métodos de depreciação o método da linha reta, ou as chamadas cotas constantes, o método do saldo decrescente e o método das unidades de produção. Neste vídeo vamos falar sobre as depreciações quando é utilizado o método do saldo decrescente. Mas quero começar por agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. No site da Certform, em certform.pt, pode encontrar uma vasta oferta formativa. No calendário temos as datas de início das próximas ações de formação. Já em e-learning e live streaming, tem acesso a todos os programas de formação que disponibilizamos na Certform Escola de Formação Prática. Na forma e-learning, através da plataforma e-learning, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. A partir do momento em que faz a sua inscrição em qualquer um dos cursos e-learning, tem acesso às credenciais de entrada na plataforma e-learning e pode, de imediato, iniciar o seu percurso formativo, fazer a formação de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo. Já na formação na forma live streaming, as sessões são síncronas, ou seja, em tempo real. Existe uma data de início para cada um dos cursos que pode consultar no calendário e para fazer a sua inscrição bastará entrar no curso que pretende. Por exemplo, imagine que pretende fazer a sua inscrição no Mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial. Bastará aceder a esta formação. Qualquer curso também funciona da mesma maneira. Tem vasta informação sobre os objetivos, os conteúdos programáticos, testemunhos de quem já fez formação na Certform e concretamente o curso que está a consultar. E no final de toda a informação tem acesso à ficha de inscrição para que possa fazer a reserva da sua vaga. Para nos contactar, através do geral, @certform, pode obter informações detalhadas sobre os cursos, os nossos contactos que constam da página da Certform. Os cursos da Certform são cursos fortemente práticos, muito orientados para as necessidades do mercado de trabalho, na forma e-learning ou na forma live streaming. Os cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo. Vamos então falar sobre depreciações. Bom, em primeiro lugar, o que é uma depreciação? Numa perspectiva económica, as depreciações são operações contabilísticas cujo objetivo é o de registar o desgaste de um ativo fixo tangível devido à sua utilização, à sua obsolescência e, ou, eventualmente, claro, à passagem do tempo. Na mesma perspectiva, as amortizações, e nós utilizamos depreciações para os ativos fixos tangíveis e utilizamos o termo amortização para os ativos intangíveis. E as amortizações, para os ativos intangíveis, estão relacionadas com a diminuição do valor destes mesmos ativos intangíveis. O parágrafo 62 da norma contabilística e de relato financeiro 7 dos ativos fixos tangíveis refere como possíveis métodos de depreciação o método da linha reta, que é o método das cotas constantes, ou seja, durante toda a vida útil do elemento nós vamos sempre fazer a mesma cota de depreciação, multiplicando o valor de aquisição por uma determinada percentagem que vamos consultar no Decreto Regulamentar 25 de 2009,
Se a percentagem for, por exemplo, de 20%, significa que a vida útil do elemento é de 5 anos. Se a percentagem do decreto para aquele tipo de elemento for de 33%, significa que a vida útil daquele elemento é de 3 anos, 100 a dividir por 33. Isto é as cotas constantes ou a linha reta. Mas também pode ser usado um outro método, que é precisamente aquele que nós vamos abordar aqui neste vídeo, e que tem a ver com o método das cotas decrescentes ou do saldo decrescente. E neste método nós vamos utilizar no primeiro ou nos primeiros anos depreciações mais elevadas que vão diminuindo à medida que o equipamento vai decorrendo a sua vida útil. Depreciações mais elevadas nos primeiros anos, mais baixas nos últimos anos. E existe ainda um outro método que a norma 7 refere, que é o método das unidades de produção. Portanto, são 3 métodos. Neste vídeo vamos falar então sobre as cotas decrescentes. Bom, para tal eu vou começar por analisar um caso prático e explicar como se calculam as depreciações pelo saldo decrescente. Mas existem restrições fiscais para este método que nós agora vamos ver. É que nós temos em termos legais, em termos fiscais, o Decreto Regulamentar 25 de 2009, de 14 de setembro. E, portanto, por um lado temos a questão contabilística da norma 7. Por outro lado temos a questão fiscal, e que está não só no Código do IRC, como também aqui no Decreto. Vamos aceder aqui ao decreto o decreto contempla um artigo que estabelece quais são os métodos de depreciação e amortização aceitos numa perspectiva fiscal. O artigo 4º, número 1, diz-nos que o cálculo das depreciações e amortizações faz-se, em regra, pelo método das cotas constantes. Cotas constantes é, assim, a regra. Ou seja, podemos utilizar as cotas constantes para qualquer tipo de elemento. O número 2 pode, no entanto, optar-se pelo cálculo das depreciações pelo método das cotas decrescentes, aquele que vamos ver agora no vídeo, relativamente aos ativos fixos tangíveis novos. Portanto, tem de ser, para se utilizar o saldo decrescente ou as cotas decrescentes, os ativos fixos tangíveis, eles têm de ser novos, adquiridos a terceiros ou construídos ou produzidos pela própria empresa e que não podem ser, não podemos aplicar este método a edifícios, a viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, exceto quando afetas à exploração de serviço público de transportes ou destinadas a ser alugadas no exercício da atividade normal do sujeito passivo, imobiliário e equipamentos sociais. Portanto, para estes três tipos de ativos fixos tangíveis, que estão aqui elencados na legislação, não é permitido a utilização do saldo decrescente ou das cotas decrescentes e, portanto, a alternativa, obviamente, é a regra geral, é utilizar a linha reta ou as cotas constantes, que, aliás, é sempre permitido para qualquer tipo de equipamento. Mas focando-nos nas cotas decrescentes, o que vai acontecer neste método, e conforme o artigo 6º, é que nós vamos fazer o seguinte. No método das cotas decrescentes, a cota anual de depreciação que pode ser aceito como gasto do período de tributação determina-se aplicando aos valores mencionados no número 1 do artigo 2º, que ainda não tenham sido depreciados, as taxas referidas no número 1 do artigo anterior, corrigidas pelos seguintes coeficientes máximos. Vamos tomar agora atenção a estes coeficientes, eu já vou explicar como é que tudo isto funciona. Em primeiro lugar, depois de eu encontrar a taxa de depreciação que aquele elemento vai ter, normalmente, se utilizasse as cotas constantes, nós vamos multiplicar essa taxa por 1,5 quando o período de vida útil do elemento seja inferior a 5 anos. Por 2, quando o período de vida útil do elemento seja 5 ou 6 anos. Por 2,5,
quando o período de vida útil do elemento seja superior a 6 anos. Vamos então concretizar tudo isto agora num exemplo. Portanto, vamos dar um exemplo. E esse exemplo eu até posso partir de uma questão de exame à Ordem dos Contabilistas Certificados de 3 de março de 2018 sobre esta mesma matéria, que dizia que em janeiro de 2015 a S. Pereira Limitada adquiriu uma máquina para a finalidade específica ou para uma finalidade específica, a que corresponde nas tabelas anexas ao Decreto Regulamentar número 25 de 2009, de 14 de setembro, uma taxa de depreciação de 20%. Vamos só ver o seguinte. Aqui neste decreto, que eu comecei por analisar, no final do decreto, existem então as tais tabelas onde nós vamos encontrar as taxas que terão de ser utilizadas aos elementos, aos ativos fixos, tangíveis ou intangíveis, que também existe aqui taxas. Relativamente à tabela 1, portanto, temos as taxas específicas e depois vamos percorrendo, temos aqui vários elementos, o respectivo código que é atribuído ao tipo de elemento, até chegarmos às chamadas taxas genéricas, onde vamos ter, por exemplo, para edifícios, se for um edifício comercial que a empresa queira depreciar, o código é o 2015 e a taxa de depreciação é de 2%. O que significa que terá uma vida útil de 50 anos. Estas taxas que estão aqui referidas no decreto são consideradas as taxas máximas, a que corresponderão vidas úteis mínimas. A divisão número 2 trata dos ativos intangíveis e de taxas que serão aplicadas. Nós podemos dividir estas taxas por 2 e assim aumentar a vida útil para o dobro. Dividindo por 2 teremos uma taxa mínima e um período de vida útil máximo. É aqui onde nós encontramos as taxas que vamos aplicar aos elementos que fazem parte dos nossos ativos. Por exemplo, se a empresa tiver uma máquina de fotocopiar, o código é o 2275 e a taxa de depreciação de 20% ao ano, taxa máxima, vai gerar uma vida útil de 5 anos, 100 a dividir por 20. Mas voltando aqui ao nosso caso, e estivemos então só a fazer aqui um parênteses para termos acesso a estas tais tabelas do Decreto Regulamentar 25/2009, encontrou-se uma taxa de depreciação de 20% aqui para esta máquina que a empresa vai começar a depreciar. Esta máquina, cujo valor de aquisição foi de 60.000 euros, tem sido depreciada pelo método das cotas decrescentes e encontra-se mensurada com base no custo. A questão número 6, na S. Pereira Limitada, a cota anual de depreciação da máquina em 2018 deverá ascender a... Ela foi comprada em 2015 e, portanto, nós vamos ter de fazer depreciações até 2018 para ver qual a cota a utilizar em 2018. Será de 5.184, 6.480, 8.640 ou 12.000 euros. Bem, para fazer as contas, elaborei uma tabela. O método do saldo decrescente ou das cotas decrescentes convém a elaboração de um mapa de controle. Então funciona da seguinte maneira. Como nós já sabemos que este equipamento ele vai ser depreciado a uma taxa de 20%, 20% dá 5 anos de vida útil. E no saldo decrescente nós temos que aplicar um coeficiente conforme a vida útil. E como nos recordamos, e bastará novamente consultar o Decreto Regulamentar 25 de 2009, no seu artigo 6º, utiliza-se o coeficiente de 1.5 para um período de vida útil do elemento seja inferior a 5 anos, 2
quando o período de vida útil do elemento seja 5 ou 6 anos, 2,5 quando o período de vida útil do elemento seja superior a 6 anos. Nós aqui temos uma vida útil de 5 anos, igual a 5. Vamos utilizar, conforme o artigo 6º, número 1, a linha B do Decreto Regulamentar 25 de 2009, vamos utilizar um coeficiente 2. Então, no primeiro ano, que eu considerei aqui genericamente o ano N, mas que no exercício em concreto seria 2015, a quantia inicial a depreciar é o valor da aquisição. 60 mil euros. Não foi estabelecido qualquer valor residual, portanto são 60 mil euros. A taxa seria de 20% nas cotas constantes, mas aplicando o tal coeficiente de 2, porque o equipamento tem uma vida útil de 5 ou mais, neste caso 5 anos precisamente, nós multiplicamos 20% por 2, o que dá 40%. E no primeiro ano vamos fazer 40% de 60 mil, ou seja, 24 mil euros. E vamos sempre comparar este valor, que é o valor da cota decrescente, que eu coloquei aqui como A, vamos comparar com mais dois valores. Isto tudo decorre da legislação. Vamos dividir sempre a quantia escriturada pelo número de anos restantes. A quantia escriturada inicialmente é de 60 mil euros, antes de qualquer depreciação, e a partir daí faltarão 5 anos. 60 mil a dividir por 5 são 12 mil. Depois, vamos considerar uma cota mínima. Uma cota mínima resulta de dividir a taxa máxima que está no decreto, 20%, por 2, o que dará a cota mínima, ou seja, 10%. 10% de 60 mil são 6 mil euros. Então, em cada ano, vamos considerar como depreciação o maior entre estes três valores. E o maior entre estes três valores, logicamente que no primeiro ano são 24 mil. Então a cota decrescente será considerada como depreciação do período, 24 mil euros. E a partir deste primeiro ano, passamos a ter uma quantia escriturada, que é o valor de aquisição menos as depreciações, de 36 mil euros. Ou seja, como é que se contabiliza uma depreciação? Como é que eu contabilizaria estes 24 mil euros de depreciações? E depois sempre os valores das depreciações do período, porque o registro contabilístico será o mesmo. Por exemplo, estes 24 mil euros, eles no ano N, considerando, por exemplo, que o cálculo e as depreciações serão reconhecidas a 31 de dezembro do período N, contabilizar isto resultaria em debitar uma conta de gastos que afeta diretamente a demonstração dos resultados, nomeadamente os gastos de depreciação e de amortização, em ativos fixos tangíveis. Deveríamos debitar esta conta, subconta 642, ativos fixos tangíveis, a débito, em contrapartida de um crédito que vai estar em investimentos, nos ativos fixos tangíveis e, muito concretamente, no tipo de ativo fixo tangível que estamos a considerar. Um equipamento básico, um equipamento administrativo, enfim, como é classificado o respectivo ativo fixo tangível. A débito em depreciações acumuladas. Ou seja, considerando novamente o registro contabilístico, será o seguinte: debitar gastos do período, gastos de depreciação e amortização, subconta 642 a ativos fixos tangíveis, e creditar ativos fixos tangíveis, subconta 438, depreciações acumuladas. Esta subconta pode seguir a mesma linha das anteriores e depois ser subdividida na contabilidade conforme a tipologia do ativo que estamos a considerar. Então, que impacto é que isto tem nas demonstrações financeiras?
No início, este ativo fixo tangível ele estava registado por 60 mil euros. Foi assim que foi inicialmente considerado e ele vai figurar no início no balanço em ativos fixos tangíveis por 60 mil euros. Quando se faz o registro da primeira depreciação, na demonstração dos resultados, onde são reconhecidos apenas os gastos do período, o gasto do período reconhecido em gastos e de depreciação e amortização foi de 24 mil euros. E, portanto, é um gasto, virá com sinal negativo. 24 mil euros negativos, portanto, um gasto. Impacto na demonstração dos resultados, e como sabemos, um gasto vai diminuir o resultado líquido do período. Como nós sabemos, a demonstração dos resultados liga ao balanço através do resultado líquido do período. Nomeadamente, duas alterações serão consideradas no balanço. Em primeiro lugar, o nosso ativo ele vai ter aqui uma diminuição de estes 60 mil euros vão diminuir em 24 mil. 24 mil, uma vez que a depreciação assim o considera, não é? Porque nós sabemos que as depreciações tratam-se de diminuições do ativo. E a quantia escriturada, eu estou aqui a fazer só este cálculo auxiliar, a quantia escriturada passa a ser de 36 mil euros. 36 mil euros, o valor da quantia escriturada no primeiro ano. E, paralelamente, haverá uma diminuição através do resultado líquido do período, que, fazendo a ligação entre a demonstração dos resultados e o balanço, o nosso resultado líquido do período teve uma diminuição de 24 mil euros. Mantém-se a equação fundamental do balanço. Diminuição do nosso ativo em 24 mil euros, passou de 60 mil para 36 mil, e uma correspondente diminuição do nosso capital próprio em 24 mil. Sabemos que a equação fundamental do balanço é ativo igual a capital próprio mais o passivo, diminuiu o ativo, diminuiu o capital próprio, equação fundamental do balanço. Continuando então com os nossos cálculos, portanto, no primeiro ano é isto que acontece. E vimos então o impacto do registro contabilístico, um débito em gastos que se vai repercutir na demonstração dos resultados e depois uma diminuição do ativo e do respectivo capital próprio que se vai repercutir no balanço. Ao segundo ano, a quantia escriturada é de 36 mil euros como ponto de partida. E fazemos novamente a depreciação de 40%, 40% vezes 36 mil, 14.400. E estes 14.400 temos que fazer uma comparação com a quantia escriturada a dividir pelo número de anos que restam e pela cota mínima. O maior entre os três vai ser a depreciação do período. Mantém-se a cota decrescente, o maior entre os três. A partir de agora, a quantia escriturada deste equipamento são os 60 mil, mais as duas depreciações anteriores. Ou seja, a quantia escriturada passa a ser de 21.600 euros, que seria o valor, a partir de agora, que vigoraria no balanço. Estes 36 mil menos a depreciação do período que estamos agora a considerar, o segundo período. Estamos a ver que no primeiro ano a depreciação era de 24 mil euros, no segundo de 14.400. Estamos a ver que isto, no método do saldo crescente, todos os anos a cota efetivamente vai sendo menor em cada ano. Ao terceiro ano, tendo como ponto de partida a quantia escriturada de 21.600, aplicando a taxa corrigida de 20% vezes 2,
40%, vezes 21.400 euros, temos 8.640. Considerando a comparação entre a quantia escriturada a dividir pelo número de anos, o que dá 7.200, e a cota mínima de 6.000, vigora o maior entre os três, continua a ser a cota decrescente a ser considerada no terceiro ano. Portanto, primeiro ano 24.000 euros de cota, segundo ano 14.400, terceiro ano 8.640 e sempre a cota a decrescer, porque é mesmo isto o método. A partir do ano número 4, N mais 3, ao quarto ano, nós pegamos na quantia escriturada de 12.960, multiplicamos por 40%, dá 5.184. Se compararmos a quantia escriturada dividida pelo número de anos que restam, temos 6.480 e a cota mínima 6.000. Ora, vamos utilizar o maior entre os três valores, a coluna A, a coluna B e a coluna C. Desta vez, o maior entre os três resulta da quantia escriturada a dividir pelo número de anos que restam. Então vai ser essa a cota que vai ser usada. E vamos considerar, ao quarto ano das depreciações, a depreciação do período de 6.480. É esta a depreciação a considerar. Ou seja, tendo como ponto de partida os 60.000 euros de aquisição e subtraindo todas as depreciações que vêm sendo acumuladas, nós ficamos com uma quantia escriturada de 6.480, que ao último ano, ao quinto ano, considerando 6.480, considerando na mesma a cota decrescente, 40% vezes 6.480, o que daria 2.592, considerando a quantia escriturada a dividir pelo número de anos restantes, e neste momento temos apenas um, 6.480, a cota mínima de 6.000, entre os três, o maior deles é o 6.480. E ao depreciarmos 6.480, vamos acumular depreciações exatamente iguais ao inicial valor de aquisição do elemento. Ou seja, a partir de agora a quantia escriturada passa a ser zero. Está 100% depreciado e ao nível do balanço o valor passa a ser zero, completamente depreciado. Esta quantia escriturada, ao ser zero, significa que o elemento está 100% depreciado. Bom, estas opções entre a coluna A, a coluna B e a coluna C, elas foram baseadas na análise do Decreto Regulamentar 25/2009, nomeadamente o artigo 6º, número 2, o artigo 6º, número 4 desta mesma legislação, foram a base legal para chegarmos a estas conclusões. Portanto, a partir do ano N mais 3, verifica-se que a quantia escriturada, o valor pendente da depreciação, no início desse período, a dividir pelo número de anos que faltam, é superior à cota decrescente para esse ano e até à cota mínima. Tal ocorrência leva a que a depreciação em N mais 3 e N mais 4 ascenda a 6.480, em conformidade com o previsto no artigo 6º, número 2 do Decreto Regulamentar 25/2009. A depreciação do período será sempre o maior valor para o respectivo ano entre a coluna A, a coluna B, a coluna C, e assim funciona este método do saldo decrescente ou das cotas decrescentes, em que de ano para ano vamos tendo uma diminuição da cota e depois vai haver ali na parte final anos em que vamos ter exatamente cotas iguais, já num período mais avançado da vida útil. Se voltarmos à questão de exame, à ordem dos contabilistas certificados, verificamos que a cota anual da depreciação da máquina em 2018, aqui o ponto de partida era 2015, que era o ano N,
2016 seria N mais 1, 2017 N mais 2, 2018 N mais 3. E, portanto, em N mais 3, se nos podemos recordar, a depreciação foi de 6.480. E, portanto, a resposta correta será a linha B. Ou seja, no quadro abaixo, observamos que a partir de 2018, que corresponde no nosso quadro a N mais 3, verifica-se que a quantia escriturada, valor pendente de depreciação, no início desse período a dividir pelo número de anos que faltam, é superior à cota decrescente para esse ano, bem como à cota mínima. Tal ocorrência leva a que a depreciação nos 2 anos finais, N mais 3 corresponde a 2018, N mais 4 corresponde a 2019, ascenda a 6.480, que será a linha B a resposta correta. Isto, claro, em conformidade com o artigo 6º, número 2, do Decreto Regulamentar 25 de 2009, a resposta certa é a resposta B. O método saldo decrescente, ou das cotas decrescentes, leva a que nos primeiros anos as cotas sejam mais altas e elas vão diminuindo ao longo do tempo, conforme ficou visto aqui na análise do quadro que mostrei. Estes equipamentos que são depreciados pelo saldo decrescente, poderemos dizer que nos primeiros anos os custos de manutenção dos equipamentos são bastante mais baixos e mesmo há equipamentos que, obviamente, que estão em garantia. Isso diminui os custos de manutenção, de reparação dos equipamentos. Custos menores de manutenção, reparação nos primeiros anos, mas gastos maiores ao nível das depreciações do período. À medida que o equipamento vai, entre aspas, envelhecendo, as depreciações vão diminuindo e, em princípio, os gastos de manutenção e de conservação vão aumentando, porque o equipamento precisará de mais manutenção. E assim existe uma compensação de gastos entre aquilo que são as depreciações e os gastos de manutenção e de conservação dos equipamentos. Este método tem restrições, vimos, não pode ser utilizado em qualquer tipo de equipamento, conforme no início deste vídeo eu referi. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.